Esquecendo as piadas, Anthony, quando começamos a avaliar um tema, devemos perceber quais são as suas características fundamentais, que antes de mais são a forma e a cor. Continuas a falar de mulheres, certo? Não, Não, estou a agora, brincar, vá. a Estou a sério. brincar, estou a brincar, vá. A forma é o primeiro elemento que devemos ter em conta. Para melhorá-lo, temos vários elementos na fotografia. Em primeiro lugar, podemos colocá-lo diante de um fundo neutro e limpo para destacar a forma de uma maneira clara e legível. Ou então utilizar a iluminação, a escolha de um determinado ângulo de iluminação, como por exemplo a contraluz. Imagina a fotografia de uma silhueta, a figura clássica da pessoa diante do pôr do sol, onde a cena é dominada pelas cores do pôr do sol e a pessoa é retratada de perfil completamente a negro. Ou a mesma iluminação de contraluz pode ser útil para objetos translúcidos. E depois existem os tipos de iluminação muito duros e fortes utilizados para evidenciar as formas arquitetónicas. Para formas sinuosas e suaves, por exemplo, como as de uma estátua, é indicada uma luz mais suave que torne visível todos os detalhes sem ofuscá-la, porque uma iluminação muito forte pode levar ao aparecimento de sombras escuras que distraem o observador e também podem ocultar os detalhes do nosso tema. Um outro elemento que evidencia as formas pode ser a orientação da máquina fotográfica. Ora bem, esta é uma coisa que ainda não tínhamos falado. Orientação, o que queres dizer exatamente? Basicamente, é como voltas o teu aparelho para teres um enquadramento vertical ou horizontal. Um enquadramento vertical certamente irá acentuar todas as formas que têm a tendência a alongar-se em altura e assim irá evidenciar este tipo de formas, enquanto que um enquadramento horizontal irá sugerir um campo mais estático que irá evidenciar todos os planos que estão na E imagem. existem coisas que ficariam melhor fotografadas na vertical do que na horizontal, ou não se pode dizer assim? Bem, não é assim tão categórico. Não se podem distinguir temas de um tipo ou do outro. Geralmente, para o retrato, tende-se a utilizar um enquadramento vertical que tende a alongar as formas das pessoas e a suavizá-las mais, e torná-las mais longilíneas. Por sua vez, para a paisagem, para se captar o máximo possível, procura-se utilizar um enquadramento horizontal, porém, basicamente, não existem cânones E fixos. agora, podemos passar para a cor. Certo, a cor é outro elemento importante. A cor é muito evidente no nosso tema quando o observamos, mas existem situações em que queremos evidenciá-la e outras onde pode ser um elemento de confusão. Sei lá, por exemplo, se jogarmos com a forma e a iluminação de uma imagem, a cor passa para segundo plano. De qualquer maneira, podemos escolher uma reprodução de cores saturadas ou de cores mais O que tenues. significa saturadas? Significa que se tenta copiar ao máximo a grelha cromática. Geralmente pode-se jogar com as cores criando imagem com dois pontos de vista diferentes. Jogar com o ajuste cromático, ou seja, procurar utilizar tonalidades similares e jogar com nuances de cores muito semelhantes, ou procurar contrastes fortes. Por exemplo, uma casa vermelha num parado verde. Este segundo caso é um pouco mais difícil de gerir porque arriscamos-nos ao inserir demasiados elementos a criar o caos e confusão na imagem. Para citar apenas dois exemplos de dois fotógrafos famosos, Martin Parr, por exemplo, um fotógrafo inglês que fotografou utilizando sempre cores muito fortes, bem saturadas e visíveis. Tudo isto para obter imagens que sugerem a ideia de ironia e muitas vezes de ficção também. Um exemplo claramente contrastante pode ser o de Luigi Ghiri, que sempre usou cores mais suaves, menos saturadas, onde a ideia da imagem não era de gritar, mas sim de sugerir uma interpretação mais onírica e também mais metafísica das imagens. Então era conhecido por isso. Sim, era a sua principal característica, o seu modo de ver o tema e de interpretá-lo através da cor. Hum. Então a imagem pode mudar dependendo do tipo de cor utilizada. Claro, e é tanto viável para a fotografia digital como para a película. Na película, faz-se utilizando películas que têm uma determinada grelha cromática em detrimento da outra. Na fotografia digital, por outro lado, é mais simples porque com os programas de pós-produção podemos saturar ou atenuar posteriormente as cores de uma cena.